Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu esperava que talvez Yellowstone começasse de uma forma melhor da forma que começou, sem o John Dutton, sem o Kevin Costner. Só que as impressões foram muito mais negativas do que eu talvez tentei desenhar de uma forma que eles iam solucionar esse problema de não ter o Kevin Costner na produção. Eu sou o Daniel, esse aqui vai ser um comentário, uma análise do primeiro episódio dessa segunda parte da quinta e última temporada de Yellowstone, ou pode ser ali o episódio 9, né, da quinta temporada. E sobre essa questão da saída do Kevin Costner, tem vídeos aqui no canal, vídeos em que eu comento sobre isso e tudo mais, mas assistindo a série, o que é mais broxante do que você ter ali o seu personagem principal, o personagem que carrega toda essa trama, o protagonista, morto, mas sem mostrar o corpo dele e dando uma solução pífia. Eu imagino o quão estranho vai ser para a pessoa que vai começar a assistir Yellowstone e, né, naquela maratona, ver um episódio 8, onde minutos antes do episódio acabar, ter o John Dutton conversando ali com a Beth, vivão e raciocinando tudo que ele vai ter que fazer, porque o Jaime faz aquele mandato de impeachment, né? Faz a solução lá, o requerimento de impeachment do John. E começa o episódio 9 com o John Dutton morto, ali com a Beth, com o Case desesperados e sem mostrar corpos e nem nada. E só nesse começo já dá pra ver o quão grande foi esse tiro no pé. O Taylor Sheridan tinha que ter resolvido essa parada, só que a impressão que passa, principalmente com esse episódio em que mostra eles chegando ali no rancho Four Sixes e é toda aquela interação, sabendo que o rancho Four Sixes vai ter um spin-off também, criado ali pelo Taylor Sheridan, é que o Taylor meio que chegou a uma conclusão assim: eu e o Kevin Costner deu todos esses problemas, essas intrigas, em vez de solucionar, a gente apertar as mãos, sei lá, pagar milhões e milhões de dólares ali pro meu ator do protagonista e fazer um final decente, vamos encerrar aí Yellowstone, eu vou fazer outros spin-offs, os spin-offs que eu já fiz, as séries derivadas que eu já fiz no passado deram certo, eu consegui criar uma história interessante, deu muito público, porque 1883 e 1923 são duas baitas séries, e são séries assim que teve uma audiência absurda. O Taylor Sheridan domina muito desse tema. Então foi meio que, ok, vamos finalizar com Yellowstone. Vou agora criar uma outra produção aí que eu tô querendo desenvolver. E, enfim, não vou ficar esquentando cabeça, não. E vamos ter esse final que já começa amargo. Claro, não vou julgar. Tem por aí mais ou menos, não sei se vai ser 8 episódios também essa segunda parte, ou 10. Então a gente tem por volta de 7 a 9 episódios aí para ter todo esse desfecho. Só que só pela justificativa da morte do John, dá pra ver também que o contexto final da série não era pra ser dessa forma. De colocar ali o John morrendo por tananã, não pode nem mencionar essa palavra, senão o YouTube acaba tirando monetização ou até mesmo removendo aí o vídeo, e ver que esse contexto pela justificativa e também pela forma que o episódio se segue. Tem a morte ali do John no início, depois mostram eles nos ranchos, tendo uma vida diferente, Yellowstone meio que correndo também numa configuração diferente, com o Lloyd cuidando, meio que aquela ideia de que o arco final da série seria mostrar esse fim dos cowboys, que foi meio que passou isso lá no Rancho Four Sixes, e pela justificativa também, cara, na hora que eu vejo a Sarah Atwood, que é a mulher lá que fica com o Jaime, que ela entra numa sala, tem toda aquela questão investigativa e ela tendo que apresentando um vídeo dela e tudo mais, eu pensei assim, cara, isso não é Yellowstone. Yellowstone não tem uma linha de raciocínio dessa forma, e até a forma mesmo que eles conduziram a morte do John. Porque se fosse para matar o John desse jeito, já teriam feito antes. Porque todos os inimigos que o John enfrentou, essa mesma companhia também que fez com que os Dutton, a galera ali de Yellowstone, matasse aquele cara dessa grande companhia que estava aí na frente dessas ações para derrubar, pegar essa área de Yellowstone. Então, se eles tivessem de fazer isso da forma que aconteceu, já teriam feito antes. Lógico que já passaram por atentados ali, a família Dutton, se não me engano, no início da quarta temporada, final da terceira temporada ali. Então, não é a primeira vez que tentam contra a vida deles, mas a forma em si que eles decidiram matar o John
e pela circunstância que o personagem também se encontra naquele momento, porque ele não é o John Dutton lá da primeira temporada, que é apenas um bilionário com uma fazenda gigantesca e querendo ali manter seus territórios por uma questão de legado, manter o estilo de vida de cowboy. Não, ele é o governador de Montana. Então, a Lynelle lá, que se envolveu com o John, na hora que o Jamie conta pra ela que o John meio que tirou lá, se morreu, né? Vamos utilizar esse termo. Ela meio que fica chocada, ninguém pode saber disso. Mas em nenhum momento ela não tenta refletir ou mobilizar uma investigação. Isso pode acontecer nos próximos episódios, sim. Mas é muito estranho um cara que é o governador de Montana, que tem um rancho lá, que tá todo mundo de olho há anos e não ter nenhuma mobilização no sentido de que, pô, é estranho esse tipo de morte desse cara. Aí tem aquela ceninha novamente lá voltando naquele contexto com a Sarah Atwood e um dos caras lá dessa grande empresa, desse grupo bilionário que quer tomar a terra de Yellowstone. Ah, não, mas não poderia ser uma parada cardíaca, teria que ser ele tirando o seu próprio viver lá, porque isso e isso, senão ia ter que pagar legícia e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, na hora que acontece uma morte do tipo que aconteceu com o John, ela levanta muito mais suspeitas do que se eles tivessem tentado mobilizar toda essa equipe, que lógico seria arriscado, para fazer uma simulação de uma parada cardíaca, vamos dizer assim. Mas enfim, essa decisão que eles tomaram para essa temporada já começa de uma forma negativa para mim. E o futuro da série agora, nesse momento, acaba que vai entrar naquela mesma ladainha de Jamie e Beth. E uma coisa também que Yellowstone fez que é bem desinteressante é que durante todas essas temporadas o Jamie foi pintado como um certo vilão. Só que a maioria do público via lá que o Jamie ele não era aquele vilão característico. Ele só tinha uma opinião diferente, que poderia trazer resultados diferentes, um modo de pensar diferente, de estilo de vida ali do John e da família Dutton, mas que no fim tentava fazer com que Yellowstone permanecesse viva. E do nada, de um episódio para outro, a gente tem um Jamie ali disposto, pronto para aceitar e saber que seu pai seria assassinado. Então meio que não liga os pontos. E essa ideia também de chegar por toda a temporada, todas as temporadas tentaram pintar ele como vilão e no final ele se torna o vilão. E naquela mesma ladainha de sempre, de Beth e Jamie. O Jamie é isso, o Jamie é aquilo. Aí o Casey lá, igual um paspalho, ele não faria isso. E a Beth batendo na mesma tecla, entrando nessa mesma chatice. Então um enredo já conhecido, e um enredo que, se ele se mantesse com o John Dutton, sendo assim, John Dutton, a família Dutton, meio ali enroscado contra o Jamie contra essa família, ok, o John Dutton segura a ponta do enredo. O Kevin Costner em tela segura essa narrativa, por mais que ela seja repetitiva. Agora, a Beth, que ali no início da série, tem aquela cena dela fazendo serviço comunitário, que é uma baita de uma chata, porque assim, uma coisa você fala assim, tem momentos que você fala assim, pô, a Beth é fodona. Agora se tornou uma baita de uma chata, esse enredo não me convence. Quem pode salvar essa temporada final, na minha opinião, assistindo principalmente esse episódio, é se darem um devido destaque para o Rip. O Rip sim tem um poder. Porém, o Rip ele acaba sendo aquele cara brutão. Ele não tem essa questão de conseguir se envolver em ambientes maiores, assim como numa escala política ou com outros milionários como o John se envolvia, mas ele tem aquele mesmo sistema de tudo enraizado, sabe? Por ter aprendido também tudo o que acontece ali, todo o sistema, novamente repetida essa palavra, com o John Dutton. E alguns pontos interessantes desse episódio, para finalizar esses comentários, é que o John Dutton deixou Yellowstone para o Tate, o que já era de se esperar, já comentei aqui em outros vídeos, pois lá em 1883, onde mostra o James Dutton, que é o primeiro Dutton a chegar ali em Yellowstone e fundar todo esse território, onde se localiza ali a fazenda, fundar não, né? Mas meio que anexar esse território ali, ele tem uma conversa com os indígenas e um dos indígenas lá, um cacique da tribo, chega e fala, daqui a 8 gerações, se não me engano, que ele menciona, essa terra vai voltar pra gente. Você pode ficar com esse pedaço de terra, mas vai voltar para o meu povo. E o Tate representa essa dualidade, seja ali dos Dutton
que preservaram essas terras durante os anos e dos povos originários ali, dos indígenas, já que sua mãe faz parte desse grupo, desses povos. Então ele é essa dualidade, essa divisão, essa representação de divisão, no caso assim, de ter cada laço, né, de cada ponto, mas essa união, que é a palavra mais correta nesse sentido. E também a expansão desse novo enredo do Rancho Four Sixes. Já tem a apresentação de alguns novos personagens, rostos que a gente não conhece ainda, mas eu creio que nessa temporada final Yellowstone já vai começar a introduzir essas figuras desse novo spin-off. É como eu disse, o Taylor Sheridan já está pensando lá na frente, vai utilizar essa temporada final como escada para impulsionar as suas outras séries que ele está desenvolvendo, seja uma nova série que vai continuar esse contexto aí de Yellowstone e também esses spin-offs alternativos que mostra outros ranchos como Four Sixes. Então o vídeo foi esse, pessoal, esse primeiro episódio, para mim decepcionante. Vamos ver como vai se desenrolar. A temporada ainda tem tempo de se salvar e surpreender, mas as primeiras impressões são negativas, infelizmente, por ser uma temporada final e também pelo que Yellowstone entregou nos anos passados. Mas sem John Dutton, eu não queria ser a viúva do John Dutton, mas eu tô sendo. Porque em outras séries, quando o protagonista sai, mas tem toda uma justificativa, uma explicação, e acontece dentro do fluxo da série, tem pelo menos um funeral desse personagem principal, por mais que seja ruim e que às vezes a continuidade não agrade 100%, ainda assim tem um contexto, tem todo um enredo por trás que sustenta a morte desse personagem principal. Com John Dutton isso não aconteceu, então essa quebra de ritmo, essa quebra de continuidade traz essa decepção. Mas é isso, obrigado por sua visualização, eu sou o Daniel, tamo junto e fui!